Professor, o senhor está sem som. Professor, não estamos te ouvindo. Alô, Perdão, professor, eu que estão sem estava som. desligado o meu som. Desculpa. Só voltar aqui um pouquinho. Pode começar do zero. Voltar aqui um pouquinho. Deixa eu Estão ficar. ouvindo agora o som? Agora sim. Agora sim, Estão ouvindo o som agora? sim. Tem que iniciar do início. Agora sim, tá ok. Eu vou voltar ali. Meu som estava desligado. Obrigado. Então, nós vamos analisar então a barreira de potencial hoje, né? A barreira de potencial tem esse comportamento aqui, né? O potencial então é nulo à esquerda da origem, nulo à direita numa distância a partir da origem, e entre a origem e A, o potencial é constante. A gente vai analisar dois casos. O primeiro caso que eu vou analisar é o caso onde vou passar por uma região classicamente proibida, né? Onde, no caso aqui, tem energia mecânica menor que o valor do potencial. Então, aqui, entre 0 e A, eu estou numa região proibida. No caso, classicamente, no caso da região 1 e na região 3, a partícula está livre, a gente sabe as soluções, são ondas planas, né? E aqui, na região intermediária, a gente vai ter que analisar com cuidado qual é, que é a solução do movimento para este caso aqui, que seria classicamente proibido, certo? Então, nós temos três regiões aqui na barreira de potencial. É uma barreira de potencial retangular, vocês conseguem ver porque a forma da barreira tem forma de um retângulo, né? Tem altura V0, ou U0, no nosso caso, né? E largura A. Então, a A é a largura da barreira. Certo? As soluções, como eu estava falando para vocês, na região 1 e 3, são as soluções de partícula livre, né? As soluções de onda plana, né? Na região 1, eu vou denominar o número de onda de K, né? O número de onda K na região 1 é proporcional à energia, né? Menos da massa igual a quadrado quadrado. Então, a energia define o número de onda onde a partícula é livre, né? Onde o potencial é nulo, né? Na região 3 também é o mesmo número de onda, né? O potencial volta a ser zero, e é o número de onda associado na região 3 também é K. Na região 2, nós temos outro número de onda, porque o potencial é não nulo, né? Então, neste caso aqui, o número de onda associado à partícula durante onde ela está sujeita ao potencial constante, que é entre 0 e A, né? O número de onda leva em consideração a diferença, claro, entre o potencial, a energia potencial e o valor da energia da partícula. Lembrando que aqui eu tive que alterar a ordem, né, da equação diferencial para ser resolvida lá no nosso caso, né, em geral, lá os números de onda ao quadrado são proporcionais à diferença E menos o zero. Mas no caso que a gente está analisando aqui, o K quadrado é negativo, né? Então eu vou ter que reconstruir quem é o meu número de onda. Mas na região 2, eu tenho um número de onda que está relacionado com a diferença do potencial com a energia mecânica. Então tem dois números de onda. Na região 1 e 3 é a mesma, e na região 2, onde eu estou numa região praticamente proibida, é K'. Tá? Vai depender da diferença entre o zero e ele. Professor, tudo bem, na região 1 a gente já conhece o que representam esses dois termos, né? O primeiro é uma onda plana andando para a direita, ou seja, a onda incidente, né? Esta é a onda incidente. A segunda onda plana que vem da esquerda para a direita é associada à onda refletida na barreira, né? No potencial. Claro, aqui a gente tem uma superposição na região 2, que eu já vou falar com vocês, mas na região 3, de novo, eu tenho superposição de ondas planas, eu tenho uma onda plana para a direita, que é esse primeiro termo aqui, né? E uma onda plana vindo da esquerda para a direita, ou seja, do menos infinito para a origem, né, que a gente vai considerar como solução não física. Então, no nosso caso aqui, a gente está assumindo que a partícula está incidindo na barreira da esquerda para a direita,
seja, não havia inicialmente nenhuma partícula à direita da origem. Então, neste caso aqui, a gente vai assumir que o coeficiente G é nulo, de maneira que a gente não considere ondas vindo da esquerda para a direita. Então, basicamente, na região 3, eu vou ter só um coeficiente determinado, que é o coeficiente F. Como eu estava falando para vocês, o K quadrado para a equação de Schrödinger, independente do que eu vou ter que resolver na região 2, Alô? é menor que zero, né? Isso significa que a solução é uma superposição de funções exponenciais reais, né? Crescente e decrescente, como a gente fez para este caso físico no caso do potencial integral. Então, a região 2 não é descrito por ondas planas, é descrito por uma superposição de funções crescentes e decrescentes. Não há nenhum problema, não, elas são finitas nessa região entre 0 e A. Não tem nenhum problema de continuidade ou o fato da função de onda ser 6 de quadrado, quadrado integrável, né? Não tem problema nenhum. O único problema aqui é que nós vamos desconsiderar, ou seja, não vamos considerar a onda plana vinda da esquerda, né, na região 3. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes a determinar, comparado com 3 da aula passada. Alô, professor? Bom, vamos então, a gente já temos as soluções nas 3 regiões. Agora a gente vai aplicar para determinar os coeficientes, né, ou pelo menos achar relações entre eles, né, nós vamos usar as condições de continuidade, né. Lembrando que agora no potencial retangular, né, na barreira de potencial retangular, nós temos duas descontinuidades da função energia potencial, né? X igual a A, x igual a 0 e x igual a A. Então, tem 2 pontos de descontinuidade em que a gente vai ter que impor para a função de onda continuidade nesses 2 pontos, né? X igual a 0 e x igual a A. E também a derivada da função de onda também nessas 2 interfaces, né? X igual a 0 e x igual a A. Então, partindo das 3 soluções, né? Vamos determinar então as relações entre os coeficientes. Né? Bom, a condição de continuidade então para a função apenas, né, para φ de x, nas 2 regiões, nas duas interfaces, né, basicamente são isso daqui, né, a função φ1 em 0 tem que ser igual à função 2 em 0, ou seja, eu estou querendo continuidade da função quando eu passo da região 1 para a região 2, certo? Vou aqui na função de onda, substituo x igual a 0, eu vou ter essa relação para os coeficientes, né? A mais B é igual a C mais D. Também continuidade da região 2 para 3, implica isto, né? Φ2 em A tem que ser igual a Φ3 em A. Então, eu venho aqui na 2 e na 3, substituo x igual a A. Eu tenho esta relação entre os coeficientes e também aqui eu tenho os números de onda aparecendo explicitamente. Na esquerda eu tenho exponenciais reais, e na direita eu tenho uma exponencial que é complexa, né, na fase. Professor? Isso para a continuidade da função nas 2 interfaces, né. A gente também vai aplicar a continuidade para a derivada, né, o mesmo tipo, né. Para fazer isso, primeiro eu vou calcular para vocês, partindo das soluções. Alô, professor? Professor, alô, professor? Regiões, né. Como eu tenho os exponenciais, é bem trivial calcular as derivadas, né. Basicamente, na região 1, a gente só fatora os números de onda e, claro, tomar cuidado com os sinais aqui, né? Quando a gente tem exponenciais com um sinal menos aqui. Mas, a princípio, bem tranquilo de calcular as derivadas nas 3 regiões, né? Basicamente. Se eu tenho as derivadas, aí sim eu vou aplicar a continuidade para as derivadas, né? A derivada primeira da função de onda tem que ser contínua da transição da região 1 para a região 2, né? Isso aqui, né? Se eu impor essa condição aqui para a região 1 e para a região 2 das derivadas, eu tenho então esta relação, uma nova relação para os coeficientes da BCD. Né? E a continuidade da função de onda derivada, né, a função derivada na região 2 para 3, está aqui, né, onde a região de 2 para 3 ocorre em x igual a A, né, venho aqui, substituo x igual a A e de novo eu vou ter uma outra relação. Então nós temos quatro equações advindas das imposições das continuidades nesses 2 pontos, né? X igual a A e x igual a 0. Com essas 4 equações, a manipulação toda aqui é de maneira a gente conseguir obter pelo menos o coeficiente de transmissão.
O que eu quero, na Alô, verdade, professor, é tá ouvindo? reflexão, né? Agora numa barreira Alô, retangular, alô, alô, e não alô, alô, potencial lateral, professor. como a gente viu na aula passada. Mas a ideia é exatamente a mesma. A gente tem que fazer relações entre os coeficientes. Na verdade, aqui, o coeficiente que vai estar associado com a transmissão é o coeficiente F, né? E associado às ondas incidentes é o coeficiente A, e as ondas refletidas é o coeficiente B. Então, na verdade, o que a gente tem que, no final das contas, conseguir é uma relação entre F e B em termos de A, né? Na definição dos coeficientes de transmissão e reflexão, né? Basta esses três para nós calcularmos, né, os coeficientes T e R, né, coeficiente de reflexão e transmissão, certo? No nosso caso aqui, eu vou ter uma parte refletida e uma parte que é transmitida para a direita, né, passando, inclusive, pela região classicamente proibida, né. O que eu vou fazer agora, eu vou incomodar um pouco vocês, eu vou fazer o procedimento, eu vou mostrar para vocês como é que é o procedimento, de como é que eu chego, né, é bem complicado, mas eu vou mostrar como a gente chega na relação entre os coeficientes ABF, que vão entrar no cálculo de T e de R, né, os coeficientes de transmissão e reflexão. Muito bem, vamos passo a passo. Então, eu vou começar com a primeira equação aqui, né, a primeira equação da continuidade da função, e vou escrever, então, B em termos dos outros coeficientes, né, então, menos B pode ser escrito em termos dos outros coeficientes, isso é verdade. E aí, aqui eu vou usar a primeira equação aqui, né, e substituir o B aqui. Tá? Quando eu faço isso, né, ou seja, substituindo o B da primeira equação de continuidade para a primeira equação da derivada aqui, eu consigo automaticamente, eu me livro do B, né, eu consigo escrever o coeficiente A em termos dos coeficientes C e B. Vocês podem fazer isso também em casa, mas basicamente o que dá é isso. Eu consigo, com esse procedimento é facilzinho de ver que eu consigo escrever A em termos de C e B. Muito bem. O outro procedimento agora é usar o D na segunda equação. Aqui, na segunda equação para a derivada, para a continuidade da função, né? E isolo o D nessa equação. Ou seja, eu vou escrever o D em termos de C e F, né? D em termos de C e F. E eu vou substituir isso na segunda equação de continuidade para a derivada. Primeira, segunda, segunda. Isolo D aqui, substituo na segunda para a derivada, ou seja, aqui onde eu tenho D eu faço essa substituição. O que eu vou encontrar é uma relação entre o coeficiente C e F, né? Você consegue ver claramente. Porque aqui eu escrevo D em termos de C e F, e aqui eu vou ter uma relação apenas entre C e F depois que eu me livrei do D. Então o C está escrito em termos de F. Eu posso fazer o mesmo procedimento isolando o C nessa última equação que eu falei, né? Nessa equação que eu falei aqui. Nessa equação aqui, ao invés de isolar o D, eu isolo o C, ou seja, eu escrevo C em termos de D e F, substituo de novo nessa mesma equação, só que agora aqui, né? E aí eu vou conseguir escrever D em termos de F. Então, D em termos de F está aqui. Vocês conseguem ver que, claro, a menos da trabalheira algébrica, a ideia é essa, né? A gente tem que conseguir obter relações entre os coeficientes. Vejam bem, no primeiro procedimento eu consegui uma relação entre A, C e D, e nesse segundo procedimento eu consegui uma relação entre CD com F. Então já consigo, combinando essas três equações, vejam aqui, ó, combinando essas três equações, aqui o C vai para cá, o D vai para ali, finalmente, combinando essas três equações, eu consigo escrever A unicamente em termos do coeficiente F. Que, como eu falei para vocês, é o coeficiente que vai estar associado à corrente de probabilidade associada à transmissão, né, onda transmitida, e o A está associado à corrente de probabilidade da partícula incidente, né, da onda em plana incidente. Então, combinando essas três equações, como eu falei para vocês, né, eu vou conseguir relacionar A com F, né? Então, claramente eu já consigo escrever A dependente de F, ou seja, que eu já coloquei a razão, né? A razão A sobre F. Né? A razão A sobre F basicamente é dado só em termos dos números de onda, né? Tem que ter um cuidado muito específico aqui com os sinais, mas basicamente eu consigo direto uma relação dos coeficientes A por F em termos dos números de onda, né? O número de onda K e o número de onda K', né?
Aqui, claro, sempre sobra um sprint nas minhas aulas, né? Sempre. Aqui esse F já foi, né? Esse F já está aqui. Então é só dado em termos do número de onda. K é K', né? K é na região 1 e 3 e K' é na região 2, né? Basicamente proibido da região 2. Mas, basicamente é um produto de números complexos, né? Aqui vocês conseguem ver que são números complexos, razões de números complexos, que estão escritos na forma cartesiana aqui e alguns na forma polar. Só juntando termos comuns aqui, vocês vejam bem. Neste primeiro termo, né, vocês conseguem ver aqui que eu tenho, quando eu passo esse termo, esse fator em parênteses aqui para dentro, vocês conseguem ver que os dois fatores são iguais, né, IK mais K', né, e aqui embaixo também, né. Vocês conseguem ver que aqui embaixo, ambos os termos estão multiplicados por 1 sobre 2IK, e também vai ter um 2K' aparecendo aqui, né? Eu tenho esse cara aqui, este cara aqui, este cara aqui e este cara aqui, ambos são comuns aos dois termos, né? Então estão aqui comum aos dois termos. 2 com 2, 4, o I que está aqui, o K e o K'. Que tá aqui. Então eu fatorei aqui no denominador todos os termos comuns aqui nos denominadores. Né? Aqui nos numeradores eu tenho termos com o mesmo sinal que são as exponenciais E na IK. Tá? E na IK tem o mesmo sinal em ambos os termos. Isso também dá para fatorar aqui. Então, aqui no parêntese, estão todos os fatores que eu consigo fatorar que são comuns a esses dois termos aqui. Tá? Os que não são comuns aos dois termos, a gente vai ter que analisar. Tá? Vocês conseguem ver que quando eu faço então, a multiplicação desses caras, eu vou ter o quadrado de K mais K'. E aqui, ó, aqui eu posso trocar o sinal. Aqui nessa ordem eu tenho K' menos K. E aqui eu tenho IK menos K'. Então, eu tiro o sinal menos em evidência aqui. Então, eu fico com esse menos que está aqui. Ó, e eu vou ter o quadrado de K' menos IK. Esses caras estão multiplicando E na menos K' A e E na mais K' A. Estão aqui essas exponenciais reais. Né? Exponenciais reais. E os coeficientes, esses números complexos, né, que são o resultado desses quadrados aí. Tá? Para facilitar aqui a minha análise, vocês conseguem ver que são números complexos. Né? Eu vou antecipar aqui que eles estão relacionados por complexo conjugado. Não dá para ver de cara, mas eu vou mostrar explicitamente que é verdade. Tá? Então, eu vou chamar este cara que está acompanhando o E na menos K' A de beta. Então, essa tralha aqui, o quadrado é beta. E o que está acompanhando o E na K' A, positivo aqui, né? Eu vou chamar de beta estrela. Beta estrela é o complexo conjugado de beta. E, olhando assim, parece que não é verdade, mas eu vou mostrar claramente que realmente eles são dois números complexos que estão relacionados por a conjugação complexa. Certo? Então, essa para tornar de maneira compacta essa coisa complicada que está aqui, fatora termos comuns e usa esta notação. Como eu estava falando para vocês, o coeficiente F está associado ao coeficiente de transmissão. Vejam bem, o coeficiente F é a normalização da onda plana indo para a direita na região 3, né? Ou seja, ele é a normalização da onda transmitida, né? Que já passou pela barreira e já está andando para a direita com o número de onda K. Né? O número de onda, o número F, né, o coeficiente F, está diretamente associado ao coeficiente de transmissão. Na aula passada a gente definiu, né, como é que é a obtenção, a definição do coeficiente de transmissão. Né? Basicamente a gente tem que tomar o módulo, né, da razão das correntes de probabilidade. Né? No caso aqui, a corrente associada à onda transmitida, dividido pela probabilidade corrente, ou fluxo de corrente, associada à onda plana incidente. Né? Na aula a gente calculou explicitamente como é que são essas correntes, e a gente mostrou que essa razão aqui, basicamente, das correntes, né, basicamente é a razão dos coeficientes associados para a onda transmitida e para a onda incidente. A onda transmitida na região 3 tem normalização F, a onda incidente, a normalização dela é A. Então, o coeficiente de transmissão, neste caso nosso aqui da barreira de potencial, é F sobre A módulo quadrado. Né?
Só para lembrar, na aula passada, as correntes são proporcionais aos módulos quadrados dos coeficientes, né? Então, por isso que eu tenho o módulo quadrado do F dividido pelo módulo quadrado do A, certo? Então, a razão FA ou AF é crucial para obter o coeficiente de transmissão, né? Certo? Não estão me vindo de novo? Parou o som de novo? O Fernando disse que não está ouvindo. Todos estão ouvindo? Ok, eu vou continuar aqui, tá? Por favor, falem, tá? Falem porque... Falem porque eu tô olhando a minha tela. Eu tô olhando aqui, eu tô preocupado porque tá caindo, eu tô olhando aqui vocês, tá? Mas eu posso ficar horas aqui falando e vocês não estão ouvindo nada. Eu vou voltar aqui, tá ok? Vou voltar. Eu estava mostrando aqui para vocês que para calcular o coeficiente de transmissão, eu preciso calcular, então, a razão do coeficiente FA. A gente tem quase isso, né? A gente tem A sobre F, né? Então, se eu conseguir calcular quanto é que é o módulo quadrado de A sobre F, eu inverto isso e obtenho o coeficiente de transmissão tranquilamente, tá? Vamos lá. Então, vou partir do A sobre F, lembrando que calcular módulo quadrado de A sobre F, como ele é uma função complexa, né? É um número complexo, dá para ir de várias maneiras aqui. Para calcular módulo quadrado de A sobre F, eu preciso calcular esta quantidade, né? A sobre F estrela multiplicado por A sobre F, certo? Aqui eu estou colocando explicitamente esses dois, né? Eu vou lá, tomo estrelinha, expressão de A sobre F, tá aqui bonitinho, troco os sinais de todos os i's que tem aqui, né? Todo mundo que tem i tem que trocar sinal. Os betas que estão aqui tem que trocar, né? Então, este cara aqui é beta, quando tomo complexo conjugado devido a beta estrela. E esse cara que é beta estrela vai voltar a ser beta. E aqui no segundo termo é a própria A sobre F. Então, cuidado aqui no cálculo do módulo quadrado de A sobre F. É A sobre F conjugado vezes A sobre F. Faz todo o procedimento bonitinho. Lembrando que aqui os betas são números complexos, então eu vou fazer os procedimentos corretos ali neles também. Certo? Mas estamos indo calculando. Os termos em comum aqui vão nos facilitar, as exponenciais complexas que se cancelam, né, aqui no numerador. No denominador eu vou ter o i quadrado aparecendo, cancelando esse menos que aparece aqui, né? Então eu vou ter um fator real, basicamente, aqui na frente, né? Que é 1 sobre 16, né? 1 sobre 16, k todos ao quadrado, né? K quadrado, k quadrado. Aqui eu estou fazendo explicitamente para vocês qual é que é o produto desses caras em colchete, né? Você tem que fazer um a um, né? Um termo a cada termo. Aqui eu estou colocando explicitamente produto a produto. Este com esse, assim por diante. Tem, claro, 4 termos, né? Vocês vão ver que com os 4 termos, calculando explicitamente os produtos, né? Alguns vão cancelar as exponenciais, né? Por exemplo, os que envolvem só betas, né? Por exemplo, este cara aqui que é menos beta 2, os sinais aqui são contrários, né? E aí eu tenho cancelamento, né? Os que tem beta estrela misturado com beta, não, tá? Eu mantenho todo mundo que tem que ir, né? Certo? Mas basicamente aqui está explícito os produtos. Então aqui eu tenho produtos de beta estrela, e beta quadrado e beta estrela quadrado, que tem que ser calculado, tá? Lembrando que beta estrela beta, se beta é um número complexo, né? Beta estrela beta é o módulo quadrado do número beta, né? Certo? Na definição de módulo quadrado de número complexo, né? Beta estrela beta é módulo de beta quadrado. O módulo de beta quadrado, que não importa a ordem, né? Está multiplicando estes caras aqui, ó. Estes caras aqui são as exponenciais reais, né? Onde os argumentos são mais ou menos 2k alinhados, certo? E os termos constantes aqui, né, que tem beta 2 e beta estrela quadrada. Certo? Aqui, o fator que está na frente é totalmente real, mas aqui dentro não, né? Eu tenho que calcular produtos e módulos quadrados de funções que são de números que são complexos, né?
Só um detalhe, tá? Esse livro-texto que eu estou usando, que é o do pessoal da URGS, tá? Um dos autores é o Michel Betts, né? Este capítulo especificamente aqui, além de ter uma série de mistakes, de erros de impressão, o cálculo do coeficiente de transmissão está errado. Tem um sinal errado e a expressão que ele obtém não corresponde à realidade. Então eu tive que refazer eu mesmo os passos intermediários, tá? Eles erraram dois passos intermediários aqui, tá? No cálculo desse módulo de beta quadrado, e basicamente essa soma aqui, tá? Então eu vou fazer em detalhe aqui para vocês a conta explícita, tá? E vocês vão ver que vai ter um erro aqui neste caso, um sinal trocado lá. Mas, bom, o beta e o beta estrela a gente já definiu de antemão, né, lá na nossa anotação, depende do quadrado dessa soma, né? Aqui eu abri explicitamente o quadrado, tá? Abri explicitamente os quadrados. Quando eu abro explicitamente o quadrado, aí a gente consegue ver mesmo que eles estão conectados por conjugação complexa, tá? Se vocês olharem aqui, explicitamente o cálculo de beta e beta estrela, a gente vê que realmente eles são dois números complexos que estão relacionados por conjugação complexa. O termo que tem o i só troca sinal. Então, realmente, beta e beta estrela são números complexos relacionados por conjugação complexa, né? Beta quadrado e beta estrela quadrado, bom, pega esses caras e eleva ao quadrado. Né? Quando a gente faz isso, né, a gente vai levar adiante esses quadrados. Né? Lembrando que aqui no quadrado, explicitamente, eu não tenho que trocar o sinal do i, né? Basicamente, elevar ao quadrado essas quantidades como estão aqui. Né? Claro que quando eu for elevar ao quadrado do i, vai aparecer um termo negativo, né? Que é esse daqui. Né? Esses dois termos aqui, que é 4k2 k' quadrado, menos aqui, advém do quadrado deste cara. Né? Quadrado de 2i k'. Né? O quadrado de i me dá menos 1. Né? Então, esses dois caras aqui advêm dos quadrados dos termos. E, claro, a gente vai ter os termos cruzados, né, nos quadrados, e os termos de diferenças aqui, né, diferenças do K'2 com o K2, né, certo? Aqui eu somei, né, porque a gente vai precisar somar eles, né, somei para vocês, tá aqui a soma tá aqui, a soma tá errada, essa soma aqui tá errada lá no livro, tá? A soma tá errada, e este cara aqui também está errado no livro, tá? Então, a soma tá tranquila aqui. E o módulo de beta quadrado, que é beta estrela, né? Como o beta e o beta estrela, ambos estão escritos na forma retangular, né? Na aula passada a gente aprendeu como calcular módulo de um número complexo a partir da sua parte real e imaginária. Aqui, beta e beta estrela, da forma que eu calculei aqui, né, já está explícito quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Né? A parte real é esses termos os quadrados, a parte imaginária é o 2k'. Né? Só troca sinal. Então, aqui eu vou calcular o módulo de beta quadrado só usando as partes reais e imaginárias só do beta. Né? Como é módulo quadrado de beta, eu vou só usar as partes reais e imaginárias do beta. A parte real do beta é este cara aqui, né? Ao quadrado, a beta, a parte real ao quadrado, mais beta, a parte imaginária ao quadrado, que é o 2k', né? Aqui. Isso me dá k quadrado mais k' quadrado ao quadrado, como resultado do módulo quadrado de beta. Então, isso aqui está trocado lá no livro do Michel Betts. Isso e isso. Bom, feito isso, que é os passos intermediários, que é o povo que está aqui dentro desse colchete, tá? Aí sim nós podemos substituir isso lá e calcular finalmente o coeficiente de transmissão para a passagem da barreira potencial, onde nesse caso específico a barreira de potencial corresponde ali à região intermediária entre 0 e A, uma região classicamente proibida. Né? Quando eu substituo, né, os alfas da vida, todo mundo que usa alfa, beta, betas, né, beta quadrado, etc., eu fico com essa cara aqui para o módulo quadrado de A sobre F. Né? E termo real, já substituí aqui os caras todos, né? E eu identifico aqui, neste cara que está acompanhando K2 mais K' quadrado sobre 2, esta criatura aqui, né, esse ente, né, essa quantidade,
Basicamente, eu consigo ver aqui que isso aqui é 2 vezes o cosseno hiperbólico, né? Se vocês lembrarem a definição de cosseno hiperbólico, perdão, E na teta mais E na menos teta dividido por 2, né? Então isso que está dentro do parênteses, que basicamente é 2 vezes cosseno hiperbólico, né? do argumento 2K', certo? Eu posso escrever esse cosseno hiperbólico em termos do seno quadrado hiperbólico, né? Eu vou usar uma identidade, né? Identidade para o cosseno hiperbólico, ou seja, o cosseno hiperbólico de 2x é 1 mais 2 seno quadrado hiperbólico, né, de x. Então eu posso reescrever este cosseno hiperbólico de 2K' em termos do seno hiperbólico ao quadrado de K', tá? Que é o que eu faço aqui nessa segunda linha. Tá? Daqui para cá eu já lembrei que isso aqui é um cosseno hiperbólico e já usei a identidade. Tá? Com isso resta aqui dentro, né? Resta ali dentro, basicamente, vejam bem que aqui eu tenho o mesmo fator que eu posso colocar aqui para fora, né? Em ambos os termos, esses 2 primeiros termos aqui, eu tenho o fator, esse quadrado aqui, né? Que é a soma dos quadrados dos números de ondas, eu posso fatorar, está aqui a fatoração, né? E basicamente o que eu tenho é 2 menos 4 seno hiperbólico ao quadrado, e o termo constante, que eu tenho, que é o termo final aqui, é um 16K2K2', é claro, dividido pela soma, né? Porque eu fatorei ele aqui no início. Né? Certo? Mas basicamente o que eu tenho aqui é a dependência do número de onda K' e A. Ou seja, o único lugar que está aparecendo a largura da barreira, que é A, né? Está aqui no seno hiperbólico ao quadrado. A largura da barreira está sendo acompanhada pelo número de onda da partícula dentro da barreira. Então, K' é o número de onda da partícula dentro da barreira. Obviamente, esse número de onda está associado a um comprimento de onda da partícula dentro da barreira. Né? Que é 2π sobre K' nos dá o comprimento de onda da partícula dentro da barreira. Né? Mas a informação da largura da barreira está no seno, nesse seno hiperbólico ao quadrado. O resto só depende dos números de onda. Quando eu coloco de volta, né, o fator comum aqui, né, eu vejo que vou dar exatamente o último termo aqui. Né? Eu tenho o seno quadrado hiperbólico de K' e o que sobrar sobrou. Né? Esses fatores aqui na frente que dependem só dos números de onda. Né? Mais aqui. Tá? Lá no livro está menos, está trocado. Lembrando que isso aqui que nós calculamos a partir dos coeficientes, toda essa conta, é o módulo quadrado da razão A sobre F. Né? Mas o coeficiente de transmissão é um módulo quadrado de F sobre A, então nós vamos inverter essa quantidade. Então aqui finalmente chegamos na expressão do coeficiente de transmissão para a passagem na barreira, no caso onde eu estou a barreira entre 0 e A, é uma região classicamente proibida. Né? No caso clássico, o que aconteceria com essa partícula teria que voltar, né? Ela ia bater em x igual a 0, que seria um ponto de retorno, e retornaria para menos infinito. Né? Aqui não, aqui ele está calculando que existe uma probabilidade não nula da onda incidente ser transmitida para fora da barreira, ou seja, passando pela barreira e indo além. Tá? Isso você consegue ver aqui que o coeficiente de transmissão, a gente inverteu aqui esse termo, vai ser inversamente proporcional ao seno hiperbólico ao quadrado do produto K'. Ou seja, depende da largura da barreira e do número de onda da partícula dentro da barreira. Então aqui está a expressão analítica do coeficiente de transmissão, no caso não clássico, né? Nesse caso aqui não clássico, eu tenho transmissão através de uma região classicamente proibida. Claro que a transmissão vai ser maior ou menor, dependendo de como é que estão relacionados o número de onda e a largura da barreira. No final das contas, as relações dos números de onda nada mais é que uma relação entre a razão entre a energia e o valor do potencial zero. Né? A gente pode reescrever. Na aula passada a gente fez isso por causa do potencial degrau. Né? Eu escrevi P e R, os coeficientes de transmissão e reflexão, explicitamente em termos da energia. A dependência na massa do H cortado foi embora. E eu posso escrever T e R apenas em termos de E e de U0, né? Só em termos da energia. Né? Inclusive, eu mostrei na aula passada aqui, né?
No caso de altas energias, se o E é muito grande, a gente recai no limite clássico, onde o T é exatamente 1, se a minha energia é maior que o zero. Mas aqui está a expressão explícita. Eu vou ver Bom, essa probabilidade não nula, se eu já tenho um coeficiente de transmissão passando por uma região classicamente proibida, tem um nome específico, né, que é o tunelamento quântico, né? Tunelamento significa que eu passei, né, onde ela incidiu, passei por uma região classicamente proibida e saí com uma onda plana andando para a direita na região 3. Tá? Eu tunelei o potencial retangular, né, a barreira de potencial retangular. Então, esse fenômeno aqui é chamado de tunelamento quântico, né, passagem pela região classicamente proibida com probabilidade não nula. A gente vai ver aqui qual é que é a dependência. Aqui eu vou fazer o caso particular da expressão do coeficiente de transmissão. No caso onde o argumento aqui do seno hiperbólico, né, é muito grande. Tá? Então vai ter condições iniciais ou condições da barreira e da partícula, né, as propriedades da energia da partícula, basicamente as condições iniciais. Né? As condições iniciais e a largura da partícula, da barreira, vão determinar se eu estou nesse limite ou não. Eu consigo ver aqui, do ponto de vista matemático só, né, que quando o argumento K' for muito grande, ou seja, for muito maior que 1, né, a gente vai conseguir obter uma expressão simplificada, né, assintótica, para esse limite aqui, né, para o coeficiente de transmissão. Então, no limite, eu vou analisar o que acontece quando eu tenho esta condição física. Tá? Quando o K' vezes A, número de onda dentro da barreira vezes a largura da barreira, é bem grande, número muito maior que 1. Bom, para isso a gente precisa saber quanto é que é o limite para argumento muito grande da função do seno hiperbólico, né? Que está aqui. Então eu vou tomar limite para argumento muito grande para a função do seno hiperbólico. Aqui eu abri explicitamente qual é que é a função hiperbólica em termos de exponenciais. Né? Aqui. Vocês conseguem ver que quando o argumento é muito grande, essa segunda exponencial, que é a exponencial decrescente, ela é irrisória, né? Não contribui. E basicamente, para limite de argumento muito grande do seno hiperbólico, basicamente o comportamento é exponencial, e na x, né, o comportamento de crescimento exponencial, né, dividido por 2. O seno quadrado hiperbólico para argumento muito grande, que é o que nós temos aqui no coeficiente de transmissão, né, seno quadrado hiperbólico para argumento muito grande, basicamente é e na 2x dividido por 4, né, o quadrado dessa criatura aqui, né, ou seja, uma exponencial crescente, né, que automaticamente é muito, muito maior que 1. Né. Com isso, se o seno hiperbólico quadrado é muito maior que 1, ele é maior que esse termo que está aqui acompanhando os números de onda, né? E aí a gente chega numa expressão simplificada, né, do coeficiente de transmissão. Então, se eu estou com essa condição, eu posso testar isso, né? Dadas o valor da energia e do potencial e da largura da barreira, eu consigo testar se o meu caso físico está dentro desse limite ou não. Tá? Na aula que vem eu vou fazer uma série de exercícios numéricos. Mas as condições iniciais vão nos dizer se eu estou ou não nesse limite. Se eu estou nesse limite, aí a gente tem uma expressão mais simplificada, né? Não precisa calcular um seno hiperbólico. Né? Nós basicamente vamos calcular exponenciais, né? Exponencial de menos 2 K'. Então, dá para ver aqui claramente que quando eu estou nesse limite, o coeficiente de transmissão ele decresce exponencialmente com o produto, com o tamanho da barreira. Né? Por exemplo, se eu fixar o K, né, eu decaio exponencialmente o coeficiente de transmissão se eu aumento a largura da barreira, né, basicamente. Ou também, se eu fixar o tamanho da barreira, analisar a questão da dependência do K'. Né? Ou seja, basicamente tem que saber qual é que é o comprimento de onda da partícula dentro da barreira. Mas basicamente a gente tem uma expressão simplificada que é um decaimento exponencial, né, se eu ocorrer cobrindo essa condição. Né? O coeficiente de reflexão, a princípio, formalmente, eu teria que obter ele a partir da razão, né, das duas correntes, né, a corrente associada às ondas refletidas, cujo coeficiente é o coeficiente B, né, a onda plana está normalizada por B, a onda plana andando para a esquerda, né,
e a claro, a incidente está normalizada pelo coeficiente A. A princípio, eu teria que fazer todo um procedimento para calcular a B sobre A e aí calcular o coeficiente de reflexão, né? Neste caso aqui, como a gente tem basicamente soluções estacionárias na região 1, 3, né? Quando a partícula é livre, né? E também quando estou dentro da barreira, né? Isso implica, pela equação da continuidade, né? Significa que a gente mostrou isso explicitamente na aula passada, né? Toda vez que as soluções, né, dessas ondas que eu estou falando, a incidente, a refletida e a transmitida, elas são ondas estacionárias, ou seja, o modo quadrado delas não depende do tempo, né? Isso vai implicar que eu vou ter uma conservação espacial das correntes, né? Então, a corrente incidente tem que ser igual à soma da corrente refletida e transmitida, das definições dos coeficientes, dá para ver que em todos esses casos, né, que a gente está analisando aqui, onde a gente está considerando estados estacionários, né, partículas livres ou sujeitos a potencial constante, né, sempre a soma do coeficiente de reflexão com a transmissão sempre vai ser 1 como consequência da conservação da corrente de probabilidade na região específica, né. Então, um incidente vai se partir numa refletida e numa transmitida, e a gente consegue ver que essas correntes têm que ser conservadas, né? Quando a partícula incide na barreira, né? Certo? Então a gente já sabe de antemão, nesse caso também vai ser a mesma coisa que no potencial degrau, né? Que a soma de RT vai ser 1. Como eu tenho já a expressão completa do coeficiente de transmissão, né, eu posso recalcular, usando a condição que a soma dá 1, recalcular o coeficiente de reflexão sem ter que trabalhar com os coeficientes BA. Né? Então aqui eu sei que o coeficiente de reflexão é 1 menos o coeficiente de transmissão. Vocês conseguem ver que o coeficiente de transmissão, a forma funcional dele, aqui, né, é 1 mais uma razão de dois termos. Né? O que eu vou chamar de A. O A é o termo que envolve o seno hiperbólico ao quadrado, e o B é o termo que está contribuindo com o 4, né? 4 kk' ao quadrado. Né? Então eu posso escrever o coeficiente de transmissão como sendo o inverso que tem o menos 1 aqui, né? O inverso de 1 mais A sobre B. Aqui. O coeficiente de transmissão é o inverso de 1 mais A sobre B, onde A é o termo cosseno quadrado e o B só depende dos números de onda. Né? Lembrando que R é 1 menos T, eu vou brincando aqui com o A e o B, né? Aquela razão ali. Eu vou mostrar que eu consigo reconstruir o R em termos da razão B sobre A. Então é a mesma forma funcional do coeficiente de transmissão, mesma forma funcional, só que eu vou trocar a ordem, tá? A ordem dos caras que eu estou fazendo a razão. No transmissão eu tinha A sobre B, agora aqui na reflexão eu vou ter B sobre A. Então tá simples de calcular, por conservação da corrente de probabilidade, né? Incidente com o que ocorre depois com a onda transmitida e refletida, eu consigo obter a forma funcional do coeficiente de reflexão. Tá? Ele também depende da largura da barreira. Né? Claro que esses dois caras estão relacionados, né? Pela soma dando 1, né? Claramente. Mas aqui é só para mostrar para vocês que o uso da conservação da corrente de probabilidade nos facilita o cálculo de um dos coeficientes se eu conheço um deles, né? Por exemplo, de transmissão. De novo, coeficiente de reflexão. Diferente de zero, na verdade, aqui. Né? Então, aqui, vamos separar. Diferente de 1, né? Aqui no caso, aqui, como eu estou numa região classicamente proibida, na física clássica, a reflexão seria total. Na verdade, aqui no caso clássico, né? Eu veria a bateria na barreira e voltaria. Né? Eu não posso passar classicamente porque eu estou numa região proibida. Então, eu teria que voltar necessariamente no ponto de retorno x igual a 0 e voltar. Neste caso específico da barreira de potencial que a gente está analisando, né? Classicamente, o coeficiente de reflexão seria exatamente 1. Né? Toda a partícula que incide nessa barreira de potencial teria que voltar classicamente. Aqui não, né? O coeficiente de reflexão ele é diferente de 1. Ele depende do tamanho da barreira e dos números de onda nas duas regiões, né? Dentro da barreira e fora. Então aqui a predição clássica seria R igual a 1. Toda partícula que incide tem que ser refletida.
Mas aqui a gente está mostrando que eu tenho R diferente de 1. Né? E, claro, probabilidade não nula, né? Um coeficiente de transmissão que é não nulo. Né? O esperado classicamente seria T igual a 0 e R igual a 1. Né? Mas não está vendo isso aqui no caso quântico. Né? Agora, se eu quero analisei os dois coeficientes, né? Quero analisar também a densidade de probabilidade, ou seja, o módulo quadrado da função de onda. Né? Aqui eu não vou calcular explicitamente, eu vou só usar os argumentos qualitativos que a gente viu na aula passada para o potencial degrau. Né? Eu só vou voltar, aqui está o gráfico, da densidade de probabilidade, né? Isso aqui é o φ quadrado, né? Módulo quadrado de φ. À direita da origem tem partícula livre, né? Partícula livre, mas uma combinação de onda plana com onda plana incidente com onda plana refletida, né? Tá aqui, ó. Temos a função de onda na região 1, né? Aqui nós temos, então, duas ondas planas que vão se interferir. Na interferência, o resultado a gente viu na aula passada, né? O resultado da interferência é que a densidade de probabilidade tem comportamento oscilatório, né? Na região intermediária, basicamente, eu vou ter uma função complicada, mas tem que ser decrescente devido ao T que eu calculei, né? O coeficiente de transmissão que eu calculei. Tem que ser uma função decrescente, né? Da posição. E como o G é igual a 0 aqui na região 3, né? Lembrando que na região 3, a onda plana é só onda transmitida, né? Na região 3, quando eu tomo o módulo quadrado Φ3, isso aqui é uma constante. Né? Então está claro qual é esse comportamento de densidade de probabilidade nas três regiões. Né? À esquerda da origem, a superposição, preferência das ondas planas incidentes e refletidas vai dar comportamento oscilatório. Né? Na região intermediária, eu tenho que ter uma função decrescente de x para ser consistente com a superposição que eu tenho aqui de funções crescentes e decrescentes em x e também do t, né? Tem probabilidade de transmissão que diminui com a distância, né? Perdão, com o tamanho da barreira, né? E no caso da região 3, o módulo quadrado vai dar uma constante. Então aqui qualitativamente eu consigo entender o comportamento do meu gráfico, né? Da densidade de probabilidade em termos T, né? Em termos de x aqui. Né? Oscilatório para P quadrado, para P à esquerda da origem, resultado da interferência das duas ondas. A gente até mostrou na aula passada como é que se comportam, né, os máximos e mínimos, né? Aqui no caso especificamente eu nunca tenho zero aqui para o módulo quadrado da função de onda na região 1. Na região 2 a gente tem um decréscimo exponencial, né, basicamente, decréscimo exponencial dentro da barreira, né? A probabilidade de encontrar partícula aqui vai diminuindo exponencialmente com a distância percorrida dentro da barreira. E, finalmente, na região 3, o π quadrado, o π3 quadrado, né, é uma constante, né, que é basicamente o módulo quadrado de f. Né? O módulo quadrado de f, constante f, te dá quanto é que é o valor. Né? Claro que a altura desse comportamento, e aqui também, né, a altura disso vai depender das condições iniciais e da largura da barreira, claro. Então, a gente viu ali no caso passagem pela barreira de potencial, no caso onde a barreira é classicamente não permitida, né, proibida classicamente. Eu vou fazer o segundo, bom, e aí o que aconteceu é que a gente verifica o fenômeno do tunelamento quântico, né? Passagem de uma partícula, representada por ondas, claro, onda de matéria, né? A passagem por uma região classicamente proibida e saindo na região 3 como onda transmitida. Eu vou fazer o segundo caso, segunda solução, né? Que é o caso que tem análogo clássico, né? Ainda com uma barreira de potencial degrau, aqui não é degrau, né? A barreira de potencial retangular, né? Onde a energia é maior que o zero. Então, é este caso aqui. A energia é maior que o valor do potencial. Isso aqui não tem problema clássico, né? Isso aqui, Alô, professor? Classicamente, ela só diminui de velocidade enquanto ela passa nessa região entre 0 e 1. Alô, professor? Claro, diminuição entre a diferença entre E e 1
A diferença entre E e Alô, I é a professor. cinética e a cinética, né? É a cinética da partícula. Alô, A professor. energia cinética da partícula, então o que ocorre aqui é basicamente uma diminuição da Não energia adianta cinética não. da Alô, partícula. alô, sem Eu ouvir. volto a ter a energia cinética original. Então, Alô, sem o desenvolvimento no caso clássico é tranquilo, não tem uma região proibida aqui. Né? Claro que aqui no caso quântico vai aparecer coisas diferentes, né, coisas estranhas, mas do ponto de vista clássico não tem problema nenhum. Né? Neste caso aí, onde a energia é maior que a altura da potencial, o, o, o número de onda da partícula ao quadrado aqui dentro da barreira é positivo, né? Então, neste caso, quando o K quadrado é positivo, a equação de Schrödinger correspondente à equação de Schrödinger é a equação diferencial do oscilador harmônico. Né? A solução basicamente é uma superposição de exponenciais complexas, né? Onde o número de onda é K2. Né? Então, K2, para mim, vai ser o número de onda da partícula aqui na região 2 para esse caso físico, né? Onde E é maior que o zero, certo? Então, eu sei que na região 2 eu vou ter que reescrever a solução. Basicamente, para este caso físico, são ondas planas de novo. Né? Então, eu tenho uma onda plana andando para a direita, que é basicamente a onda transmitida, né, que vai seguir para cá. Né? E, claro, eu tenho uma onda plana vindo da esquerda para a direita, que é a outra solução possível dentro aqui da região entre 0 e A. Tá? Então, basicamente, é uma superposição de ondas planas, né? Aqui dentro da região 2, né? Dentro da barreira. O mesmo procedimento, né? Então, se eu conheço agora a função de onda completa, inclusive para a região 2, né? Que agora mudou a forma funcional. Assim, a região 2 é descrita por uma superposição de ondas planas, né? Transmitida em uma outra, vindo da esquerda para a direita, né? Eu vou recalcular quanto é que são os coeficientes, né? Os coeficientes de transmissão e reflexão, ou seja, eu vou recalcular quanto é que é a razão AF, né, dos coeficientes A sobre F, que é o que vai me dar a possibilidade de obter quanto é que é o coeficiente de transmissão, né? Qual é que é a probabilidade de transmissão agora nesta barreira para este caso físico, né, onde I é maior que o zero. Então vamos de novo, é o mesmo procedimento do caso anterior, né? Aqui eu coloquei explicitamente de novo as nossas soluções. A única coisa que mudou aqui é na região 2, né? Na região 1 e na região 3 mantém as mesmas soluções que a gente já tinha usado. Na região 2 eu tenho as ondas planas, coeficientes C e D. Vamos impor, como eu tenho esses coeficientes, eu vou ter que impor as condições de continuidade para a função e para a derivada da função. Né? Tá aqui, né? Tá aqui a condição de continuidade para as funções, né? Na primeira interface, que é x igual a zero, e na segunda interface, que é x igual a. Como eu falei para vocês, dadas as funções de onda, eu consigo determinar relações usando a continuidade. Nas interfaces, relações entre os coeficientes. Também eu vou ter que aplicar a condição de continuidade para a derivada, então eu estou calculando de novo para vocês a derivada. A única derivada nova aqui é a derivada na região 2, né? A gente mudou a solução, está aqui bonitinho. Aplicamos a condição de continuidade para as derivadas, na primeira interface e na segunda, x igual a zero, x igual a A. De novo, nós obtemos relações entre os coeficientes, então nós temos 4 equações que advêm das condições de continuidade, né? E aí a gente vai trabalhando exatamente com exatamente o mesmo procedimento que a gente fez no caso anterior. Primeiro, tentando escrever o coeficiente A em termos do coeficiente C e D, usando exatamente o mesmo procedimento do caso anterior. E depois, como a gente fez, né, escrevendo os coeficientes C e D em termos do coeficiente F. A mudança que vai ocorrer aqui nos coeficientes que acompanham o F vai advir dos valores novos da derivada e da função na região 2, automaticamente. Aqui eu estou mostrando rapidamente para vocês como é que fica o coeficiente A sobre F nesse novo regime físico, né? Mesmo procedimento que eu fiz no caso anterior, né? Passo para que todos os termos em comum, né? Todos os termos em comum, todos os fatores em comum. Aqui tem um pouquinho diferente que no caso anterior. Aqui os termos que estão multiplicando as exponenciais não são números complexos, eles são quantidades reais, tá? Quantidades reais. Aqui eu não tenho mais i, né?
Essas quantidades reais eu vou chamar aqui de alfa mais e alfa menos, tá claro porque aqui, né? Alfa mais e alfa menos são os números que estão acompanhando o primeiro termo e o segundo termo, ou seja, o termo positivo e o termo negativo, aqui no termo que está dentro dos termos que estão dentro do colchete, né? Mas aqui, diferente do caso anterior, são números reais, não são números complexos, né? Lá os betas eram números complexos, né? Aqui alfa mais e menos são números reais. Aqui, lá nós tínhamos exponenciais reais, agora essas exponenciais são complexas. Certo? É o que mudou do caso anterior para agora. Os coeficientes agora são reais e as exponenciais aqui acompanhando esses coeficientes reais são complexas. Né? Mas, a princípio, fazendo o mesmo procedimento, a gente consegue obter a razão A sobre F. Para calcular o coeficiente de transmissão, neste caso, a gente vai ter que calcular o módulo quadrado de F sobre A. Ou seja, primeiro nós vamos calcular o módulo quadrado de A sobre F, depois inverter, como a gente fez no caso anterior. Né? Então aqui eu vou calcular com vocês, com cuidado, o módulo quadrado de A sobre F. Como tem ainda criaturas complexas aqui, né? Tem números complexos, tanto nas exponenciais, nesse termo aqui. Para calcular o módulo quadrado de A sobre F, eu tenho que calcular corretamente, né? A sobre F estrela vezes A sobre F. Calculo corretamente, é um produto, né, desses dois caras, um aplicado estrela e outro não, tá tudo aqui bem bonitinho. Né? Claro que aqui a conjugação complexa não altera os coeficientes reais, né? Os alfa mais e os alfa menos se mantêm. A única coisa que vai acontecer é a troca de sinal dessas exponenciais que estão aqui e dessa que está aqui na ponta. Seguimos, né? Faço as multiplicações que têm que ser feitas, né? Como eu fiz no caso anterior. E aí eu consigo mostrar que o módulo quadrado de A sobre F, né? Aqui eu consigo fatorar o termo real, né? Que depende do produto de K, K2, né? E os alfas, né? Os alfas e aquele termo que envolve as exponenciais complexas, né? Aqui, esta soma de exponenciais complexas de argumento 2K2A, né? 2K2A, que é basicamente associado com o tamanho da barreira e o número de onda dentro da barreira, né? É basicamente a função cosseno, né? Na verdade, duas vezes o cosseno de 2K2A, a menos dos produtos dos alfas, que eu tive que fazer explicitamente aqui um por um. Todos eles estão aqui explícitos. Né? O último passinho aqui, ainda eu vou escrever o cosseno em termos do seno quadrado. Não fiz no hiperbólico, eu faço como cosseno usual aqui. Né? Cosseno de 2 θ é 1 menos o seno quadrado de θ, então eu vou reescrever o cosseno de 2K2A em termos do seno quadrado. Com isso, claro, vai ter um termo a mais que vai aparecer aqui, né? E, que é este cara aqui, né? E um termo que acompanha um seno quadrado de K2A. Então, basta para resolver o módulo quadrado de A sobre F resolver esses produtos de A mais, alfa menos que tem aqui. Tá? Todos eles. Eu preciso calcular aqui 1, 2, 3, 4 quantidades. Essas quantidades que estão acompanhando cada um dos termos aqui. Aqui, o que eu vou usar aqui depois, eu vou deixar aqui explícito para vocês que K quadrado mais K2 quadrado ao quadrado pode ser escrito em termos da diferença dos quadrados do número de ondas ao quadrado. É só uma relação que vocês podem entender que é verdadeira, né? Bom, aí eu vou calculando, tem todos esses caras que estão aqui, né? O alfa mais ao quadrado mais alfa menos ao quadrado, que explicitamente está feito, tá? Explicitamente está feito. O produto alfa mais alfa menos que aparece nesses dois termos aqui, estão aqui calculados, né? Alfa mais alfa menos está aqui, explicitamente calculado. Todos eles são reais, né? Como eu falei, né? Todas as quantidades são reais. E finalmente, esses 3 termos aqui agrupados, né? Alfa mais quadrado, mais alfa menos quadrado, menos 2 alfa mais alfa menos, está aqui explicitamente. Junto esse povo aqui, né? Esse povo que eu calculei. E, finalmente, essa carga toda sobre esses 3 termos, na verdade, e dão 16K, K2 quadrado. Me dá um único termo, na verdade. Um único termo. E depois o fator que está multiplicando o seno quadrado de K2. Né? Coloquei aqui, então, essas relações. Né? Então, coloquei esses caras e o termo que está multiplicando o seno quadrado. Tem um 4 ali também. Aqui, 4. Bom, basicamente eu consigo mostrar que isso aqui é 1 mais. Quando eu volto aqui, né, multiplico o fator comum aqui para os dois termos, eu vejo que
o comportamento é 1 mais uma quantidade psi aqui, seno quadrado, né, de K2A, onde que se vocês conseguem ver o que é, né? Esse cara aqui que está multiplicando o seno quadrado e mais o cara que está no denominador quando eu faço a multiplicação dos dois termos. Né? Tá aqui. Certo? E aí, tá pronto. Aí eu consigo, invertendo essa quantidade, né, eu consigo obter quanto é que é o coeficiente de transmissão nesse novo caso físico que eu estou analisando. Então é o inverso dessa criatura aqui. Inverso, 1 mais, tá? Onde o termo aqui é seno agora quadrado, não seno hiperbólico, né? Seno trigonométrico, né? Seno trigonométrico de K2A. Então, de novo, a dependência na largura da barreira e no número de onda dentro da barreira. Depois eu te respondo aí, tá, Fernanda? Eu não estou ouvindo as tuas falas aqui. Depois eu te respondo ali claramente. Então, aqui eu consigo calcular claramente quanto é que é o coeficiente de transmissão. Aqui, no caso, de novo, depende do produto, do número de onda da barreira, vezes a largura da barreira. Como eu falei para vocês, a gente tem conservação da corrente, né, da corrente de probabilidade. A gente sabe que, nesse caso, de novo, a soma do coeficiente de reflexão mais transmissão tem que ser 1. E fazendo o mesmo caso conta anterior, né, eu consigo reconstruir a partir do T o R. Né? Ou seja, R é 1 menos T, e de novo aqui o coeficiente de transmissão é o inverso de 1 mais uma razão de 2 fatores. Né? Então aqui, fazendo o mesmo procedimento do caso anterior, eu consigo obter claramente o coeficiente de reflexão, tanto transmissão quanto reflexão, e o reflexão obtido a partir da conservação da corrente de probabilidade. Sempre a soma RT vai ser 1. Nesses casos, né, toda vez que, claro, que as soluções nas 3 regiões sejam estados estacionários. Né? Aí eu sei que a conservação espacial, conservação espacial das correntes de probabilidade. Aqui o coeficiente de transmissão, como eu calculei, né, em geral é menor do que 1, dá para ver por quê. Né? Aqui eu tenho o coeficiente de transmissão é 1 sobre essa tralha, onde está sendo multiplicada por um fator maior que 1 sempre. Né? Então eu posso ter 1 ou menor que 1, dependendo de quanto é que vale o tamanho da barreira, quanto é que são os números de onda, ou seja, as condições iniciais ali da partícula, né? Seu momento original, ou seja, a sua energia original. Né? Aqui no caso clássico, neste caso aqui, nós teríamos R igual a 0 e T igual a 1. Né? Como aqui a energia mecânica é maior que a potencial, no caso clássico, eu teria transmissão total, né? T igual a 1, e nenhuma onda refletida. Né? Eu mostrei para vocês o que acontece. Né? No caso clássico, ela só diminui a energia cinética na região onde eu tenho a barreira, e depois ela volta a ter a energia cinética original. Né? Aqui no caso quântico, não. No caso clássico, eu teria T igual a 1, R igual a 0. Aqui não. Eu tenho T diferente de 1. Né? Eu até posso ter T, em alguns casos, chegando a 1, mas vai depender, ele é menor que 1, dependendo das condições da barreira, né? E da energia da partícula. Né? E, de novo, eu vou ter um R que é não nulo, né? Um R não nulo nesse caso físico. Tem uma parte das ondas, claro, que vão ser refletidas, né? Certo? Aqui parece uma coisa diferente. A novidade no caso anterior é que eu tinha uma probabilidade nula de tunelar, né? Passando por uma região classicamente proibida. Né? Aqui eu tenho um similar clássico, mas tem uma coisa aqui engraçada. Ó. Aqui na expressão do coeficiente de transmissão que eu calculei, lembra isso aqui, tá, é 1 sobre esta quantidade aqui. Né? Vocês vejam bem como aqui eu tenho uma função trigonométrica, seno quadrado, tá? Vai ter casos onde o produto K2, ou seja, vai ter, eu digo configuração astral, né? Vai ter uma configuração da energia da partícula, a largura da barreira e a altura do potencial, tal que o K2 vezes A me dá um seno nulo. Tá? Se o K2A me dá seno nulo, eu vou ter coeficiente de transmissão exatamente 1, que é o esperado clássico. Né? Mas isso ocorre não por uma região contínua. Ela existe, o T igual a 1 aqui nessa região física que eu estou analisando, apenas para os valores de K2A que seguem uma condição específica. Né? Ou seja, as condições onde o K2A me dá seno zero. Né? Então, neste caso aqui, ó, eu vou ter, nesse caso físico,
probabilidade de transmissão igual a 1 quando o K2A é números inteiros de π, né? Mas eu tenho se o K2A é números inteiros de π, esse seno aqui é zero, e aí eu tenho o coeficiente de transmissão 1. Então eu tenho uma série de coeficientes de transmissão igual a 1 se as minhas condições físicas obedecem a essa relação. O K2A é igual a Nπ, né? Isso significa, então, que nesse caso específico aqui, para esses casos específicos, todas as ondas vão ser transmitidas e nenhuma vai ser refletida, né? Se eu tenho essa condição aqui, todas as ondas vão ser transmitidas com 100% de probabilidade, né? O T vai dar exatamente 1, né, para essa configuração específica, né? E isto vai ocorrer, agora se eu analisar aqui em termos do comprimento de onda de Broglie, né? Isso vai ocorrer quando a espessura da barreira, ou seja, a largura da barreira A, né, é múltiplo inteiro da metade do comprimento de onda da partícula, né? Então isso vai ocorrer quando o lambda2, que é 2π sobre K2, né, é proporcional à largura da barreira, né? Então quando A for metade do lambda2, né, o comprimento de onda de Broglie da partícula, vai acontecer a maximização do coeficiente de transmissão. E se eu estou fora disso, se eu estou fora dessas condições, eu vou ter um coeficiente de transmissão diferente de 1, que é o que eu esperaria quanticamente, né? Mas tem essa novidade aqui, que é, para alguns valores, ou seja, para certas condições, que são essas, né? Quando a espessura da barreira, ou a largura da barreira, é igual ao múltiplo inteiro da metade do comprimento de onda de Broglie da partícula, né? E lembrando que o número de onda de Broglie da partícula, o lambda2, é calculado a partir da diferença entre o valor da energia, dada pelas condições iniciais, e o valor do potencial para a barreira, né? Exatamente. Então, o lambda2 a gente conhece, né? A gente consegue checar se o comprimento de onda de Broglie da partícula dentro da barreira satisfaz, né, se metade, né, se for metade do lambda2 igual ao tamanho da barreira, eu vou ter esta condição de T igual. Claro que isso aqui é o caso quântico, né? Eu posso ver análogos clássicos, como eu fiz na aula passada, a gente analisou os casos em ondulatória clássica, né? Isso acontece em ondulatória clássica, esse tipo de fenômeno, né? Que é o efeito Ramsauer, tá? Ramsauer. No caso de ondas, que pode ser luz incidindo, esse fenômeno que acontece ondulatoriamente, né? Onde eu tenho ondas que são completamente transmitidas, né? Ou seja, eu tenho radiação eletromagnética chegando em uma barreira, que na verdade barreira aqui para onda magnética são layers, né? São camadas de material, né? Ou com índices de refração diferentes, são materiais diferentes, né? Isso vai acontecer aqui quando eu estou incidindo onda eletromagnética sobre lâminas, né? Com espessuras iguais a meio comprimento de onda dessa onda eletromagnética incidente, né? Nesses casos aqui, que é o efeito Ramsauer, né? Para a onda clássica, na onda eletromagnética clássica, a luz, por exemplo, ela é toda transmitida, ela passa toda pela interface, né? Então aqui, esse efeito quântico aqui, que para alguns casos onde a espessura da barreira é a metade, né? Múltiplo da metade do comprimento de Broglie dentro da barreira, acontece classicamente para ondas, né? Ondas eletromagnéticas, por exemplo, clássica, né? Onde, claro, isso acontece quando eu tenho essa condição aqui, né? O tamanho das lâminas, né? Onde vai passar a radiação magnética está associada com o comprimento de onda da radiação incidente. E aí eu tenho onda toda transmitida, né? Passa toda a onda eletromagnética incidente. Lembrando que no caso usual, né, do eletromagnetismo, onda eletromagnética normal, né, eu poderia, dependendo das condições da interface, como a gente viu na aula passada, né, eu posso ter o fenômeno da refração, e também eu posso ter a refração é a onda refletida, né, e eu posso ter uma parte transmitida, que é o caso das ondas evanescentes que a gente viu na aula passada, né, onde a intensidade vai diminuindo com a penetração no meio, né. Certo? Então, esse tipo de comportamento quântico aqui, para a onda de matéria, tem análogo clássico, claro, clássico para a onda, né? Que é este efeito particular, que é o efeito Ramsauer-Townsend. Né? De novo aqui, claro, eu vou mostrar para vocês qualitativamente como é que é a cara da densidade de probabilidade, né? De novo, na esquerda da origem não vai acontecer nada diferente, né? Eu tenho
a interferência da onda incidente da transmitida, isso vai nos dar um padrão que é sinusoidal, né, para a probabilidade de ocorrência, né, da partícula nessa região. Né. Na região 3 a gente já conhece também, não vai acontecer nada, de novo, a densidade de probabilidade é uma constante, né, porque é uma onda plana apenas andando para a direita, o módulo quadrado disso é uma constante, módulo quadrado de f, né. O que vai mudar, claro, aqui na região 2, né. Na região 2 agora, vocês lembram? A função de onda na região 2 é descrita por uma combinação, né, uma superposição de duas ondas planas agora. A superposição de duas ondas planas, como é no caso da região 1 também, né, vai nos dar uma densidade de probabilidade que é também oscilatória. Né? O padrão de oscilação aqui dentro advém da interferência daquelas duas ondas planas, descrevendo a função de onda da partícula aqui na região 2. Né? A superposição da onda transmitida pela onda vindo da esquerda para a direita, aí na região 2. Certo? Isso basicamente para as densidades de probabilidade. Né? Aqui eu mostrei a expressão tanto do T e do D, né? Lembrando que nos dois casos físicos, eu coloquei para vocês o coeficiente de transmissão P para energia menor que o zero e energia maior que o zero. Né? Claro que o coeficiente de transmissão, como ele é uma quantidade física, ela tem que ser contínua. Né? Se eu estou trocando as condições iniciais aí de como é que se comporta a energia da partícula, a expressão do meu coeficiente de transmissão tem que ser uma função contínua da energia, né? Fixado o U0. Né? Então, se eu vou aumentando ou diminuindo a energia, as duas expressões que eu tenho para os dois casos físicos, né? No E menor que o zero e E maior que zero, tem que ser contínua, né? Eu não posso ter gap aí na expressão de T. Isso significa que as duas expressões para T nas duas regiões têm que convergir, claro, para a região para o caso onde a energia é igual a zero. Né? Eu obtive as expressões para fora, né, para E maior que o zero e U menor que o zero, e claro, eu tenho que ter essas duas funções sendo conectadas, né, na condição E igual ao zero. Então, se eu tomar as expressões para E menor que zero e E maior que zero, tomar nas duas expressões diferentes, o limite de E igual a zero, eu vou mostrar que o coeficiente de transmissão é o mesmo valor, indo pela esquerda ou para a direita na energia, né? O valor é o mesmo, o coeficiente de transmissão para o caso onde a energia é igual a zero, né? Basicamente depende dessa quantidade, né? 1 mais essa carga toda aqui, inverso. Né? Inverso de 1 mais esta quantidade. Eu consigo ver aqui que o coeficiente de transmissão com energia é igual ao potencial da barreira, né? A altura do potencial da barreira. Isso vai depender de várias coisas, né? Da massa da partícula, da altura do potencial, da largura da barreira ao quadrado, basicamente. Então, dependendo das quantidades físicas, né, e da largura da barreira, o valor do coeficiente de transmissão vai variar com essas quantidades. Mas esse é o caso de conexão, né, entre as expressões nas duas regiões físicas, né, que a gente estava analisando. Na região de interface, ela tem que ser o mesmo valor, claro, por continuidade. Essa quantidade aqui que eu estou mostrando, né, que é essa que está aqui dentro, né, vocês conseguem ver, pode mostrar que ela é uma quantidade adimensional, né, ela vai medir, então, a opacidade da barreira, né, ou seja, quão fácil é transmitir nesta barreira, né. Vocês conseguem ver que essa quantidade aqui, se a largura da barreira for grande ou o zero for grande, né, eu vou ter aqui T pequenos, né? Ou seja, pequena probabilidade de transmissão. Né? Então, eu consigo associar essa quantidade que está aqui adimensional com quão opaca, do ponto de vista de onda, né, é a minha barreira. Né? Ou seja, menos opaca, maior probabilidade de transmissão, menos opaca, mais opaca, menos probabilidade de transmissão, menos opaca, menor probabilidade de transmissão. Ou então eu consigo entender a opacidade da barreira a partir dessa quantidade aqui, né? E vocês conseguem ver que a opacidade tem a ver, então, com três quantidades, né? Massa da partícula, o valor da altura do potencial e também, claro, a largura da barreira. Largura grande,
largura grande, automaticamente aqui o T vai diminuir, né? E eu tenho uma opacidade alta para a barreira. Aqui eu ainda tenho o gráfico, só para mostrar para vocês, né? O caso dos coeficientes RT, não em termos dos números de onda, isso eu fiz também para potencial degrau, né? Aqui eu estou mostrando os coeficientes RT, né, de reflexão e transmissão, em termos da razão E sobre V0. Na aula passada eu mostrei também esses coeficientes, mas eu estou mostrando para a barreira de potencial, né? E sobre V0. Então, o que a gente viu aqui são esses dois casos aqui, né? Onde o E é menor que V0 e onde o E é menor que o zero e o E é maior que o zero. Aqui eu tenho, claro, uma interface, né? Onde eu tenho mudança dos coeficientes R e T, né? No caso de energia menor que o zero, a gente já viu o que acontece, né? Eu tenho probabilidade de transmissão diminuindo, né? Diminuindo com o aumento da energia, né? E, perdão, a reflexão diminui com a energia e aumenta com a transmissão, aumenta com a energia, né? Então, quanto maior a energia aqui, se E é menor que o zero, maior é a transmissão e automaticamente, como a soma tem que estar 1, né? Menor é a reflexão, né? Diminui o número de ondas refletidas e aumenta o número de transmitidas enquanto o E vai aumentando. Depois, na região que eu acabei de fazer, né, o cálculo RT em termos de E, para E maior que V0, né, lembrando aqui que o valor aqui é sabido, né, o valor de interface, né, a gente tem aquele comportamento estranho, né, como aqui tanto T quanto R, coisa de transmissão e reflexão depende da função seno quadrado, né, do produto do número de onda vezes a gente tem um comportamento senoidal aqui, né, tipo senoidal, né, parecido com senoidal, e o aparecimento de, em alguns casos, né, dependendo do valor da energia dividido por V0, eu tenho as condições onde o coeficiente de transmissão é 1, né, para alguns casos, né, que é aquele efeito Townsend que eu mostrei para vocês, né. Ou seja, para quando o número de onda K2 vezes A é Nπ, né, múltiplos de π, né, correspondem a larguras da barreira sendo múltiplos da metade do comprimento de onda de Broglie da partícula, dentro da barreira. Né. Então aqui está o caso completo, tanto do T quanto do R, para as duas regiões que a gente analisou hoje, né? E menor que o zero, E maior que o zero, e as características deles. A novidade aqui, na verdade, é essa sinusoidade, né? Sinusoidade do T e do R em termos de quando a gente está na região classicamente permitida. Bem interessante. São fenômenos diferentes, né? Acho que eu fiz tudo que era possível fazer aqui no caso da barreira de potencial para os dois casos físicos, né? Claro que na aula que vem eu vou voltar para a gente fazer cálculos numéricos. Eu gastei toda a aula para demonstração teórica, né, dos coeficientes e as soluções e as densidades de probabilidade, né? Na aula que vem a gente vai aplicar para casos físicos, né? Inclusive as aplicações para tunelamento, né? Tunelamento quântico é aplicado em uma série de problemas físicos, né? Que vão desde microscópio de eletrônico usando tunelamento e varredura, emissão da partícula alfa. Bom, tem uma série de casos físicos onde a gente vai ter tunelamento quântico das partículas que estão confinadas em uma certa região, onde elas estão quase livres lá dentro. Né? Uma série de casos a gente vai fazer na aula passada, na aula 3, perdão. E depois de fazer os exercícios de fixação na aula que a gente vai ver o outro caso, né, o outro poço, outra forma de potencial, que é o poço infinito, né? Então aqui eu vou ter uma partícula confinada, né, uma partícula livre confinada dentro de um potencial que é infinito, dentro, claro, de uma região espacial definida, né? A gente tem uma largura, esse potencial, só que a fundura desse potencial é infinita, né? Então eu tenho partícula livre dentro de uma região física, né, região espacial bem definida, onde fora dessa região, basicamente, o potencial é infinito, ou seja, a partícula não pode ocorrer fora dessa região. Então, a gente vai ver quais são as soluções para o potencial infinito e depois
Na aula posterior, a gente vai analisar o caso com potencial de poço finito, né? A gente vai, então, permitir que a função de onda seja não nula nas proximidades da parede, né? Da parede de potencial do poço. Né? Então, a gente vai analisar basicamente poço e fazer, na aula que vem, análise numérica do tunelamento, né? E dessa segundo caso que eu fiz, quando o E é maior que o zero. Sempre eu coloco aqui referências, no caso aqui tem um sobre tunelamento, né? Uma dissertação de mestrado onde ele analisa o tunelamento quântico para um organizador prévio desse assunto no ensino médio, bem recente, 2017. Né? Um outro que é simulações de tunelamento quântico usando o microplasma, e outro é uma coisa bem... Está muito comum isso ultimamente, tá? Eu tenho visto tanto na matemática quanto na física, né? Tem duas linhas que é gamificação, né? O uso de games para ensinar física, mas tem uma outra linha que está muito comum aí também, em voga, que é o uso de quadrinhos, né? Quadrinhos para introduzir assuntos, né? Tanto matemática quanto física. No caso aqui, também é um trabalho de conclusão, onde ela está usando histórias em quadrinhos para introduzir conceitos de física moderna. Eu não cheguei a ver todos os conteúdos que está visto, mas provavelmente o tunelamento quântico está abordado nesse trabalho de conclusão também de 2017. Né? Mas só para lembrar vocês que dentro da linha de ensino de física tem essas abordagens, né, de gamificação, ou seja, construir jogos, né, onde a pessoa aprende física do problema, fazendo joguinhos ou jogando, né, e também esse ensino através de histórias em quadrinhos é bem comum ultimamente. Tá sendo usado. Certo? Paro por aqui e na aula que vem a gente vai fazer esses conteúdos que eu estava analisando para vocês. Tá? Certo? Se vocês têm dúvidas, questões, agora eu consigo resolver a história do Fernando aqui. Né? O que gera a barreira de potencial, Fernando? Bom, por exemplo, na aula passada a gente viu, né, um exemplo de como é que eu gero uma barreira de potencial. Né? O potencial trabalho, por exemplo, no efeito fotoelétrico, né, se eu tenho um elétron ligado fracamente num metal, né, basicamente a barreira de potencial é o potencial trabalho, é a função trabalho, né, a quantidade de energia que eu tenho que entregar para retirar, para arrancar o elétron do metal. Né? Então, basicamente, ou é a energia de ionização, né, o potencial que eu estou falando ou é a energia de ionização, ou é uma quantidade de energia que eu tenho que entregar para a partícula, estando quase livre, ser retirada do material. Né? Então, eu posso gerar potenciais usando campos elétricos, campos eletromagnéticos. Basicamente, valores fixos, né, da energia potencial. Então, qualquer campo conservativo que me dê um potencial constante está valendo, independente de qual força conservativa está sendo usada, né? Pode ser força elétrica, força magnética, no caso pode ser uma força eletrostática, né, de ligação do elétron, assim. Mesma coisa a barreira, né? A barreira, no caso do elétron, do efeito fotoelétrico, é o caso de uma barreira, né? Ele está livre lá dentro, quase livre, dentro do metal, né? Fracamente ligada no metal, ele tem que dar uma energia, né, e cruzar uma certa região espacial para sair para fora, ou seja, sair para o vácuo e ser emitido, né? O efeito fotoelétrico é isso, né? É arrancar um elétron de dentro do átomo onde ele está ligado para fora, né, para o meio externo, para o vácuo. Né? Então, o caso do efeito fotoelétrico é o caso típico onde eu tenho um elétron vencendo uma barreira de potencial, né? Basicamente constante, eu posso modelar como sendo constante, e essa barreira de potencial nada mais é que a função trabalho, né? Basicamente é a energia de ligação do elétron ali na barreira. Né? É a energia de ionização. Né? Energia de ionização, basicamente. Da barreira, eu posso te dar mais exemplos, vou dar outros exemplos de barreira de potencial que são conhecidos. Por exemplo, partícula alfa, né? Emissão alfa, lá dos três decaimentos, né? O decaimento alfa, beta e gama, né? No decaimento alfa, tu tens a partícula alfa pré-formada, por exemplo, no modelo Gamow, né? Tu tem a partícula alfa pré-formada dentro do núcleo. Então, como é que a partícula alfa está dentro do núcleo, como é que ela sai de lá? Como é que eu emito de dentro do núcleo uma partícula alfa? Lembrando o que é uma partícula alfa, né?
Partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio, né? Então ele tem uma partícula carregada que tem carga mais 2, né? E tem massa 4 vezes a massa do próton. Então como é que eu emito, como é que sai de dentro de um núcleo, né? Uma partícula que até é pesada, tem 4 vezes a massa do próton e tem carga 2. Como é que ela sai, o alfa é emitido lá de dentro? Né? Tu consegues modelar a emissão da partícula alfa pelo núcleo pela passagem numa barreira de potencial. Qual é a barreira de potencial? É a barreira eletrostática, né, entre o núcleo e a partícula carregada alfa que está lá dentro, quase livre. Porque ela tem carga, né? Então ela interage coulombianamente com o resto do núcleo, certo? A barreira que ela vai passar não é uma barreira constante, ela é mais complicada. Ela é uma barreira que cai com a distância, como é o caso colombiano, né? A energia potencial colombiana cai com a distância radial, né? Então eu tenho um potencial que não é constante, é variável, mas a ideia é essa, o potencial é um potencial eletrostático, né? Repulsivo. Então a alfa vai ter que passar por uma barreira de potencial repulsiva, né? Porque ambos têm carga positiva, né? Tanto a alfa quanto o núcleo, onde ela está vivendo dentro. Ela vai ter que passar por uma barreira de potencial eletrostático repulsivo e vai sair para fora. Tem uma probabilidade não nula de sair para fora. E ela é emitida como emissão alfa, né? Uma partícula carregada que sai de dentro do núcleo, né? A barreira que ela passa, basicamente, é uma barreira de potencial eletrostático, uma barreira não constante, né? Uma barreira que cai com a distância radial a partir do centro do núcleo, né? Certo? E assim a gente pode passar. Os potenciais que a gente está pensando que ela tem que passar são forças conservativas usuais, né? Na partícula alfa eu consigo dar esse exemplo bem claro, né? O potencial nada mais é que o potencial colombiano repulsivo, né? E ela consegue passear. Por quê? Se tu olhar classicamente, fazer a conta clássica, né? Se fizer a conta clássica, a alfa não tem como sair de dentro do núcleo, né? Ela tem que ficar lá dentro. Porque ela tá presa dentro do núcleo por uma barreira de potencial repulsivo, né? Que inclusive é máxima na superfície do núcleo, né? Então, classicamente, uma partícula alfa nunca sairia lá de dentro. Ela só sai numa descrição quântica, né, da partícula, e a gente consegue até calcular quanto é que é a probabilidade de transmissão. A probabilidade de ocorrer um decaimento alfa no núcleo basicamente é proporcional ao coeficiente de transmissão T. É mais provável ou menos provável sair uma partícula alfa para um determinado núcleo, dependendo de quanto é que vale o coeficiente de transmissão para alfa saindo desse potencial colombiano. Então, os potenciais que você está falando, basicamente, são qualquer potencial conservativo, né? Para qualquer força conservativa. Pode ser com potenciais constantes, pode ser com potenciais variáveis, né? Desde que as condições clássicas estejam nas regiões proibidas, né? Que a gente aprende em mecânica clássica aqui. Na quântica aqui é permitido que parte delas passem por uma região clássica. Certo? Na aula que vem eu vou fazer mais contas numéricas, a gente vai fazer casos numéricos realísticos, tá? A gente vai calcular coeficiente de transmissão, reflexão para elétrons, para partícula alfa. Eu vou discutir o microscópio eletrônico de tunelamento. Tá? Eu vou fazer aplicações físicas reais dessas teorias que a gente fez agora aqui com as mãos. Né? Toda a nossa conta é unidimensional, certo? Então, na aula que vem eu vou gastar metade a gente fazer conta numérica para casos particulares físicos, né? Isso que eu falei da alfa, a gente vai fazer microscópio eletrônico e tudo. Né? A gente vai fazer casos de varredura. Microscópio de varredura. Eu vou fazer na aula que vem. O que é esse microscópio e como é que a gente usa ele usando o entendimento do tunelamento, né? Quando é que ocorre o tunelamento. Quem está tunelando é o elétron, no caso. Então a gente vai analisar em detalhe isso aí. Tanto o microscópio quanto o decaimento alfa e também o efeito fotoelétrico, né? Quando eu tenho a passagem do elétron de dentro para fora do núcleo para ser emitido no efeito fotoelétrico, certo? Então a gente vai ver em detalhe na aula aqui. Certo? Beleza. Boa noite. Bom fim.